Colossenses capítulo 3 é o texto predileto das quartas-feiras, ok? Em que consiste a minha vida cristã? Que tipo de cristão que eu sou? Que tipo de cristianismo que eu e você vivemos? Hoje na parte da manhã, eu estava a dar aula no Vida Cristã e uma irmã deu um testemunho fantástico. Ela disse assim para o grupo: eu sou cristã desde os 11 anos, mas eu flertava com o mundo. E depois que eu cheguei para esta casa, para esta igreja, eu entendi que a proposta de cristianismo é de vida transformada. Nós estamos lutando aí, brigando, e falei domingo aqui, brigando por causa do candidato A, candidato B, partido A, partido B, mas essa não é a questão. Nessa noite eu quero refletir com você em que consiste a sua caminhada cristã. Paulo, ele escreve à igreja de Colossos, e quando ele vai escrever, ele vai falar a questão da transformação social pela experiência da fé. Ele vai falar sobre a integridade do caráter pela experiência da fé. Ele vai falar sobre a conduta perfeita da vida conjugal por causa da experiência da fé. Paulo vai falar da educação bíblica dos filhos por causa da experiência da fé. Somente alguém que teve uma experiência de fé é capaz de entender que a transformação social, ela é resultado de um cristianismo prático, de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo real, de um cristianismo ético, de um cristianismo que é capaz de fazer como estilo de vida a proposta coerente para que haja mudança de mentalidade na sociedade enquanto eu vivo. Você certamente comprou um dito popular que diz que uma andorinha sol não faz verão. E por causa disso a gente entra no barco. E como a gente entra no barco, como todo mundo rouba, você também decide roubar. Como todo mundo se prostitui, você decide se prostituir. Como todo mundo mente, você também decide mentir. Você decide ir conforme a onda. Já que a cultura ética do Brasil ela é relativizada, você leva uma vida cristã relativizada, porque Deus perdoa tudo e lhe releva todas as coisas. Nada disso. Paulo ele está dizendo no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, abra aí sua Bíblia, ou acesse, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Amém? A vida cristã, ela começa com a morte. Não existe nascimento sem a morte. Alguém precisa sentir dor, alguém precisa experimentar algo que transcende o nosso entendimento claro de que a vida cristã não é uma transição religiosa. É uma experiência que muda a natureza pecaminosa para a natureza santificadora. Por isso, queridos, nós entendemos aqui que a vida cristã, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a minha vida cristã, ela começa a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico real de que eu sou um cadáver ambulante e que preciso nascer para viver o estilo de vida que Deus tem para a minha vida. Paulo está dizendo, queridos, num ato condicional, eu pergunto para vocês:
Se vocês ressuscitaram com Cristo, entenda que a natureza de Cristo precisa insurgir e ressurgir dentro de você. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão significa réplica. E foi nos dado o apelido de cristão. Não é um nome de bom tom. Historicamente era um apelido. Esses pequenos cristos, esses que nasceram de uma experiência de fé, esses que decidiram abrir mão do estilo de vida para surgir no cenário social, para surgir no cenário nacional, como discípulos daquele a quem nós condenamos. A sociedade espera que o nosso cristianismo seja marcado pelos aspectos da natureza de Cristo na nossa vida. Não cabe a mim e não cabe a você, querido, dizer que nós não somos perfeitos, porque perfeito é Cristo. A natureza cristã, o alvo, o ideal da minha vida e da sua vida é que nós busquemos a perfeição. E para nós buscarmos a perfeição, você precisa ter um quadro real, um diagnóstico claro, se você está vivo para você mesmo, ou se você está morto para você mesmo, se você viveu, vive para Cristo, ou se você morreu para Cristo, se você vive para o mundo, ou se você morreu para o mundo. Paulo ele está dizendo que a comunidade cristã não é uma comunidade religiosa. A comunidade cristã é a comunidade que nasceu a partir da experiência de fé em Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo claramente que a minha vida cristã é uma vida que traz a natureza de Cristo e os aspectos da sua pessoalidade na minha vida. O mundo precisa crer em Cristo, porque vê Cristo em mim e em você, amém? O mundo não quer saber da igreja A, nem da igreja B. Aliás, há um descrédito social por conta da institucionalidade chamada igreja. A relevância no contexto social dos nossos dias é um homem de caráter, é uma mulher de caráter, é alguém que vive a integridade. E eu não acredito em caráter transformado, eu não acredito em integridade, eu não acredito em natureza boa sem a experiência de fé na pessoa de Cristo. Nós não somos íntegros por sermos crentes. Tem tanto crente safado aí fora. Ali fora não, aqui dentro. Picareta, pilantra, adúlteros, fornicários. E aí você diz assim, mas é crente. Crente do cão. Nós nascemos para viver integridade de vida. Quando a palavra do Senhor diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando a Bíblia diz que Cristo em você faz de você uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Está falando de mudança de vida. O mundo não quer saber se você é cibapense. O mundo não quer saber se você é batista. O mundo quer dar oportunidade para você pecar, transigir e para ver ou testar a sua verdadeira natureza, se uma natureza humana ou se é uma natureza divina. E é por isso que Paulo está dizendo, se é que vocês morreram, se é que vocês ressuscitaram, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós poderíamos impactar famílias inteiras, mas quando nós nos assentamos com os nossos colegas de trabalho, nós temos vergonha de testemunhar a nossa fé, para não parecermos ridículos, para não parecermos religiosos. E nós criamos uma dicotomia, a dicotomia de uma vida aqui dentro e uma vida lá fora. Nós precisamos entender, Cristo, que Deus nos chama para mostrarmos ao mundo que sermos cristãos não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento com Deus.
E quando nós somos chamados para termos relacionamento com Deus, o versículo 2 ele diz: mas sabe qual é o código? Sabe qual é a ética? Sabe qual é o caminho? Não negocie a sua forma de pensar, não negocie a sua forma de falar, não negocie a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar, a sua forma de ver, a sua forma de desejar, a sua forma de sentir. Ela é balizada por aquilo que você crê. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: você é do céu, você não é da terra. Diz aí para ele: você é do céu, você não é da terra. Por que, queridos, que nós queremos implantar o reino de Cristo nessa terra, se Ele decidiu trazer o juízo sobre esta terra? Por que nós queremos criar um reino nesta terra? Queremos criar um castelo, um patrimônio nesta terra, se nós fomos chamados para vivermos na ávida esperança de que precisamos viver os auspícios dos céus nesta terra e desejar, quando partidos dessa terra, a herdarmos a coroa eterna. Deus lhe chamou com um passaporte e uma perspectiva futura de eternidade na presença do Senhor. Nós falamos da vida eterna, sonhamos com os céus, mas temos dificuldade de abrirmos mãos da nossa natureza terrena. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é cristão, você tem duas naturezas. Numa quarta-feira aqui nessa igreja está dizendo que só tem dois tipos de crentes. E você precisa decidir nessa noite que tipo de crente você é: o crente carnal e o crente espiritual. Crente todos nós somos. Isso eu não posso dizer que você não é, mas existe o crente carnal e o crente espiritual. Os gregos chamavam o crente carnal do crente psíquicos. Ele tem uma enciclopédia bíblica na cabeça, ele é inteligente, ele é um cristão social. Mas tem o crente pneumáticos, o crente espiritual. Talvez ele não seja uma sapiência intelectual, talvez ele não tenha uma enciclopédia, mas ele tem testemunho, porque ele sabe em quem ele tem crido, e ele sabe que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Deus nos chama para nós vivermos uma vida de relacionamento com Deus. E é por isso que o texto aqui está dizendo: pense nas coisas que são do alto. É o homem pneumáticos, e não nas coisas que são terrenas. É o homem psíquicos. É o homem que não sabe se mover pelo sobrenatural. É o homem que não sabe exercer a fé. É o homem que é agente secreto de Deus, porque tem dificuldade de se apresentar ao mundo como discípulo de Jesus. Você deve ser cristão aqui dentro, mas você deve ser cristão lá na sua repartição pública. Você deve ser cristão lá no seu trabalho. Não tem esse negócio de eu não separo religião de profissão. É por isso que você leva essa dubialidade de vida. Porque Deus não vê você, Deus não diz assim: olha, eu vou abençoar você uma parte só. Ele quer abençoar você como um todo. Sabe, em nós foi colocado isso dentro da nossa cabeça. Até o pedido de oração que a gente faz nas nossas igrejas é: eu quero pedir oração pela minha vida financeira, eu quero pedir oração pela minha vida conjugal. E você é gato para ter 7 vidas, gente? Deus quer lhe abençoar como um todo. Deus não departamentaliza a sua vida. Coloque uma laranja na cabeça, querido. O que Deus quer é que você seja um homem segundo o coração de Deus. O que Deus quer é que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, em que tudo que você faz é para o louvor e a glória do Senhor. O que Deus espera é que nós alcancemos essa cidade, porque nós podemos cair na simpatia do povo. Atos capítulo 2 diz que os discípulos caíam na simpatia do povo. Sabe por quê? Não era por causa da pregação, era por causa do estilo de vida. O seu estilo de vida, olhe para mim.
o seu estilo de vida é uma vida cristã? O seu vizinho olha para você e acha que é cristão? Uma das experiências que eu tive no meu ministério, e eu acho que eu já contei aqui na Cibapa, um dia que meu computador deu problema. E aí o computador deu problema, tinha um irmão que tinha uma loja de computador, então eu fui levar o computador naquele irmão, que era uma benção aqui dentro da igreja, para fazer a manutenção do computador. E ele morava num condomínio bacana, um condomínio de luxo, poucas casas, 8 casas desse lado, 8 casas desse lado, um negócio fantástico. Topei a campainha, uma campainha antipática, irmãos. Pensa na campainha do inferno. Ele vivia dizendo que a vizinhança dele se levantava como o diabo. E precisa o diabo se levantar com uma campainha daquela? Que é isso? Toquei aquela campainha várias vezes. Ninguém tinha a elegância de ir lá saber o que era, porque sabia que eu estava tocando a campainha daquela casa. Até que saiu uma senhora, pelo sotaque dava para ver que era do Rio de Janeiro, e ela olhou e saiu morando. Não vou dizer o número da casa não, porque alguns podem conhecer, não? E aquela mulher colocou a mão aqui na cintura e disse assim: que é? Deus. Casa tal. Eu sei que é a casa tal. Essas pestes não fazem nada para ninguém. Deus. O garoto que estava comigo, garoto não, né? Porque ele é um homem feito hoje, casado e pai de 3 filhos, olhando para mim, e eu comecei a interceder para que aquele rapaz não me chamasse de pastor. Já pensou se aquela gente descobre que eu sou pastor, aquela mulher descobre que eu sou pastor daquela gente? Por isso que eu descobri que não havia testemunho nenhum naquele bairro, naquele condomínio, testemunho nenhum, e ele caía na antipatia família, porque a gente não entendeu que eu e você, nós somos a carta de Deus aos homens, não escrito com tinta, mas escrito pelo sangue de Jesus. Você é chamado sim para ser simpático. Eu tinha um seminarista aqui nessa igreja, e uma vez conversando com ele, a tia Deise, perto de mim, disse assim: fulano, você precisa rir, mas quando você prega, você é sisudão, carrancudo, sorria. Sabe o que ele respondeu? E eu lá sou filho de dentista para mostrar os dentes. Meu amado, como cristão você tem a obrigação de ser simpático. Como cristão você tem a obrigação de ser elegantemente uma pessoa agradável. Como cristão você é diferente, não pela intelectualidade do seu pensamento, mas por causa do temor e do tremor que você tem para com o Senhor. Paulo, ele está dizendo isso. Versículo 13, ele diz: vocês morreram. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aqui, enche a boca, diga para ela assim: morra. Diga aí para ela: morra. Não existe vida cristã sem a morte. O que é isso, pastor? É que, querido, a sua natureza pode impedir o agir de Deus na sua vida. Paulo está dizendo: sua vida está escondida em Cristo. Essa aqui é a maior e a melhor interpretação de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor a mim. Ou seja, a crucificação é sinal de morte. Paulo está dizendo que ele morreu, e a única forma de nós frutificarmos nesta vida é não viver mais um estilo de vida de crente carnal, mas um crente espiritual. Meu querido, eu estou agora na faculdade, já falei para vocês, hein? Não dá.
Eu vi, mulher, olhe para mim, mulher. Olhe para mim, seja forte que eu vou dizer. Estou me sentindo na quarta-feira. Você é bonita e você tem que vestir elegante. Mas você não precisa se vestir como piriguete. Ah, pastor, foi meu marido que me deu essa roupa, porque ele gosta que eu me vista assim. Ele tem vocação para ser corno. Porque ser elegante. E olha, quando uma mulher está seminua, andando na rua, a peãozada, os engenheiros que estão aí de plantão sabem muito bem, a peãozada começa a mexer. Gostosa! Eu não queria saber assobiar, eu não sei, né? Ela, isso aí. Porque ela está com tudo lá de fora, ela não se deu o respeito. Bunda para cá, perna para cá, peito tuburnado, silicone para tudo que é lado. Você colocou silicone, minha filha, no seu peito, 10, beleza. Para ele ver, seu marido. Não é para a gente estar falando com você e ficar olhando para o seu peitão. Você está me fazendo pecar. Não, pastor, mas o que é bonito é para se mostrar. Toma vergonha na cara, se converte. Que é isso? Agora, pergunta aí os engenheiros. Quando passa uma mulher bonita, elegante, bem vestida, a peãozada olha, mas tem medo de mexer, porque na cabeça deles é uma mulher de classe. Coloque bunda exposta, barriga exposta, e o mundo sabe que você é uma desclassificada gospel. Você precisa entender que você não precisa se vestir como uma beata, como uma freira, mas também não precisa se vestir como uma prostituta. Você é uma serva do Deus vivo. Você é uma mulher de Deus. Nós, os homens, cristãos, servos do Senhor, nós precisamos entender que precisamos cuidar bem da nossa casa, exercer o sacerdócio cristão, e é por isso que boa parte dos homens que estão aqui pecam, porque não conhecem as Sagradas Escrituras, e a Bíblia diz: errais, porque não conheceis as Sagradas Escrituras, e são elas que de mim testificam. Nós precisamos investir para mantermos a nossa natureza morta. Pensa numa natureza que tenha a capacidade de querer ressuscitar todos os dias. É a natureza do pecado. É a natureza do pecado. E quando a gente se aparta desse princípio de nos mantermos comprometidos com a nossa identidade cristã, nós começamos a relativizar os princípios bíblicos, começamos a relativizar os princípios cristãos, e o que é errado passa a ser certo, e o que é certo passa a ser errado, porque neste século o relativismo ético adentrou as igrejas evangélicas. Nós aceitamos tudo que o poder da mídia televisiva, que o poder da mídia das redes sociais colocaram para nós. O Brasil não estava preparado para a inclusão digital. O Brasil não estava preparado para o avanço e a inclusão no processo da globalização e avanço tecnológico, porque é uma sociedade que não tem base nem fundamento de leitura. Os nossos cursos sempre foram cursos de massificação e alienação. Saímos da educação tecnicista, e até mesmo aqueles que têm curso superior não foram habilitados para fazer uma reflexão. Tem apenas um curso superior baseado em um currículo conteudista. Nós não sabemos nada de ciência política, não conhecemos nada de ciências econômicas, não temos princípios nem fundamentos sociológicos, biológicos, psicológicos e nem tampouco tecnológicos. Por isso somos alvos de manipulação e massificação. Se ao menos nós, lêssemos um livro que fala de todas essas áreas de ciências sociais,
que é a Bíblia, nós teríamos ao menos a capacidade de recebermos de Deus a bênção que enriquece e não acrescentadores. Como Deus espera que eu e você sejamos muito mais do que crentes, sejamos homens e mulheres que têm uma cabeça voltado para aquele que é Senhor e Salvador da nossa fé, Cristo Jesus. Veja o versículo 5, o que é que diz aí o texto para você? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O texto está falando para mim: Valmir, faça morrer a sua natureza terrena. Que tipo de cristão você é, Valmir? Em que consiste a sua natureza cristã? Olha para mim. Você acha que eu não tenho vontade de beber as minhas caipivódicas? Só em pensar me dá água na boca até hoje. Quase 30 anos, mais de 30 anos convertido, 25 anos de pastor. Por que o senhor então não bebe se bebida não é pecado? É o que muitos de vocês dizem. E é por isso que muitos de vocês são pedra de escândalos para aqueles que não são cristãos. Porque os não cristãos chamam você para beber, você vai porque quer ser agradável. E depois eles mesmos depõem contra você dizendo: é crente nada, isso é um moleque, bebe comigo. Cheguei numa casa, o irmãozinho tomando toda. Aí ele estava tomando toda. Já tinha 2 garrafas de vinho vazia. Ele estava na terceira. Aí tomando. Cheguei, e aí pastor, vai de um copinho? Eu falei, não, eu sou crente. Eu falei, o senhor está dizendo que eu não sou? Eu falei, não, estou dizendo que eu sou. Eu tenho um compromisso de testemunho público. Eu não bebo porque é pecado ou não é pecado. Eu não bebo porque eu não quero ser pedra de tropeço nem de escândalo para aqueles a quem Deus quer alcançar. Porque ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor que coloque uma corda no pescoço e pule da ponte abaixo. Vai ali para a ponte de Luzimangues. Porque está escandalizando. Porque a ética cristã nessa sociedade majoritária do sul ao norte do país, quando alguém chega para mim e diz assim, mas no sul é normal beber, veja a frieza espiritual, veja como é a vida cristã e veja como é aquele estado. Se você disser, pastor, o senhor já teve vontade de adulterar várias vezes, já levei cada cantada de mulher feia e de mulher bonita. Esses dias estava dentro do avião, e aí tinha um cara que estava me cantando também. Eu falei, misericórdia, agora a coisa desgraçou mesmo. Falei, que é isso, gente? Depois de velho, agora virar boiola, com todo respeito. Quem aqui nunca recebeu uma cantadinha, um flertezinho? Quem nunca aqui pensou na possibilidade de pular a cerca? Todos nós. Eu não. Vai mentir para mim? Agora é uma decisão. Eu tenho um compromisso com Deus. Antes de ter um compromisso com Dona Lídia, antes de ter um compromisso com João Emanuel e com Adás, o seu compromisso é com o Deus que te salvou. O teu compromisso é o Deus que te perdoou. O teu compromisso é com o Deus que prometeu a você a vida eterna. O teu compromisso é com o Deus que diz que Ele é só o escudo da graça e glória, e bem nenhum sonega os que andam retamente. Tinha uma ovelha, gente, eu acompanhei aquela mulher, mas penso, eu acompanhei aquela mulher, o sofrimento dela. Ela era casada com um homem ruim, um homem, sabe, um homem ruim, um homem cristão, mas um homem ruim. Aquela mulher chorava, ela sofria, ela padecia. Fizemos de tudo. Aquele homem não quis mudar, mas era crente. Mas ele não queria mudança. Aí Deus promoveu aquele homem para o andar de cima. Morreu. Aquela mulher estava livre. Ele foi ruim na vida, mas ele foi bom na morte. Deixou uma pensão gorda para ela. Glória, foi, gente. Viúva, jovem e bem amparada, com uma pensão. Tudo para servir a Deus agora, né?
tudo para servir a Deus, estava livre, 2 filhos criados, mas ela queria casar. Queria casar. E ela estava no direito de casar. Mas a vontade de furufufar, fazer a coisa que é bom, o que viesse na rede era peixe. Ela não queria esperar um homem cristão, e vai que ele não aparecesse. Apareceu um cara, não cristão, que tinha largado a mulher. Ela, para não perder a pensão, não podia casar, foi morar junto. Está vendo? Quando a pessoa não tem uma mudança de caráter, quando ela não está comprometida com Cristo, ela relativiza. Ela queria tanto a libertação e se pôs em jugo desigual, porque quando a gente pensa em sexo, a gente fica burro, a gente fica burra, a gente consegue colocar a nossa natureza terrena acima do princípio. Se eu falar, quando eu fui dizer para ela, irmã, não faça isso, é melhor só do que mal acompanhado. Ela disse, isso é porque o Senhor tem a sua costela. Não se ouve, não se quer. A gente não acredita na questão do jugo desigual. A gente não acredita na promessa de Deus, quando a necessidade carnal fala mais alto do que a verdade e o princípio espiritual. Novamente, entrou em jugo desigual, saiu da igreja, começou a sofrer, começou a padecer. É assim, por isso o texto sagrado diz, faça morrer a natureza de vocês. Eu quero falar sobre a natureza com vocês, mas meu tempo está exaurido, mas eu preciso ao menos elencar isso. O verdadeiro cristão, a vida cristã, ele peca, eu peco, e eu sei que você peca também, mas pecado na minha e na sua vida tem que ser um acidente e não um hábito. Pecado na minha e na sua vida tem que ser um erro e não uma decisão para acertar. E é por isso que o texto diz assim, faça morrer a natureza de vocês. Quais são elas? Vamos juntos? Imoralidade. Não, fale. Impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É isso aí, gente. Esse é o mal do século 21. Isso aqui tem acabado com a santidade de muitos casamentos. Estava atendendo um casal, não posso dizer o nome por causa da ética. A ética de gabinete pastoral não permite a gente dar nome aos bois, e a gente pede licença para contar a história. Então ele me autorizou a dizer a história para você. Um casal casado, tudo aparente, há 5 anos eles não tinham relação sexual. 5 anos. Na minha experiência eu já sabia o que era. Eu disse, querido, só tem 2 coisas que te levam um homem como você não procurar a sua esposa. Tem uma outra nessa história. E a outra, se você não tem mulher, você deve estar viciado em pornografia. Não tem. O pastor não tem um outro caminho, não tem, impotência. Se não é impotência sexual, então você tem pornografia, ou você tem uma outra pessoa na sua vida. Moral da história, pornografia. 70% das mulheres já viram pelo menos uma vez pornografia na internet. 92,3% dos homens, se não já viram, estão vendo pornografia pela internet. E como isso traz ilegalidade para dentro da relação conjugal. Como isso impede o fluir da presença de Deus nas nossas vidas.
Por isso o texto diz que quando Cristo é a sua vida e Ele for manifestado, a ideia é manifestar Cristo na nossa vida, acabando com a imoralidade sexual, com a impureza e a paixão, ou seja, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, tudo converge para a zona do prazer. A nossa natureza terrena tende a conspirar com o crescimento da natureza divina dentro de nós. Olhe para mim para eu terminar. Aqui, Tiago diz: pedis e pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes com os vossos próprios deleites. Fui pesquisar sobre isso. Tiago está falando de que esse campo do prazer, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, você vai atrair para dentro da sua casa demônios, parasitas espirituais. Não adianta campanha de libertação, não adianta a oração dos irmãos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Pastor, eu e a minha esposa não estamos nos entendendo mais, brigamos direto. Tire, levante o tapete, pegue o aspirador celestial e aspire a sujeira, a poeira que está lá, que se chama pecado. Não chame de problema pecado, mas também não chame pecado de problema. A cura para o pecado e a solução para os problemas. Paulo, ele está dizendo que a minha vida cristã consiste em eu fazer morrer tudo que pertence à minha natureza terrena. Ou seja, não é Deus que vai fazer, Ele vai lhe ajudar, lhe dar força pela fé na sua decisão de querer viver uma vida cristã de integridade. Não viva de aparência. Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que restitui. Ele diz: eu faço novas todas as coisas, mas é a partir da decisão que eu tomo. Ele disse isso lá em Josué capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Não se aparte a tua boca do livro da lei, antes medita dia e noite nela, para fazer cumprir tudo quanto nela está escrito. Se você não cumpre, Ele não tem compromisso de te abençoar. A bênção de Deus estará atrelada à sua disposição de obedecer. A bênção de Deus, ela não precisa ser buscada, ela corre atrás de nós, quando nós decidimos que para Deus importa obedecer do que sacrificar. Como que você tem levado a sua vida cristã? Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então Ele faz, mas eu decido me santificar. É isso que Deus quer fazer com a sua vida.